Oi, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, Salve. mas estou aqui com o João. A gente vai falar um pouquinho sobre o ecossistema do Maranhão, o ecossistema de inovação e startups aqui. Eu vou aproveitar, vou me apresentar logo. Eu sou a Laia Morim, sou uma das líderes da comunidade local, trabalho com inovação e produtos. E estou aqui para contar um pouquinho essa história, né? Trocar essa ideia, reviver aí alguns tempos bons, né, João? Sim, sim. Salve, galera. Eu sou o João, sou CEO hoje da Creative Pack, um hub de desenvolvimento econômico com inovação. E foi uma das pessoas que ajudou, de alguma forma, a desenvolver o ecossistema de inovação no Maranhão. Muito legal estar aqui. João, então, o que a gente fala? Vamos começar do começo, né? Para falar um Vamos. pouco do que a gente tem vivido por cá. Eu consigo falar de 2016, de 2016 para cá. Eu queria saber antes, para mim, o grande marco, né? E aí um pouco misturando com vida pessoal, é o Startup Weekend, né? O primeiro Startup Weekend que a gente teve aqui, que a gente estava no time organizando. Mas antes do Startup Weekend, eu lembro que tinha uns meetups bem massa do Startup Maranhão. Conta um pouco para a gente, assim, como que começou e o que é e o que foi o Startup Maranhão. Massa. Mais ou menos em 2012, uma galera que estava morando fora do estado resolveu voltar para o estado. E quando chegou aqui, viu que a gente precisava melhorar em muita coisa, né? Então, na época, ainda hoje, mas na época muito mais, a gente tinha uma evasão de pessoas boas, né? Então, todo mundo que se destacava de alguma forma, que se desenvolvia e queria oportunidades melhores, elas iam embora do Maranhão. Então, essas pessoas que voltaram resolveram começar a construir um movimento que, cara, a gente precisa construir um lugar para que as pessoas não queiram ir embora. Então, a gente precisa construir um lugar melhor, com empresas com outro olhar, que tenham mais oportunidade, e que a gente consiga falar sobre tudo que tem de mais novo e, de fato, está fazendo diferença no mundo, né? Então, essas pessoas, né, e aí o Humberto, o Breno, o Bruno, o Felipe, na época eu não estava ainda, né? Eu cheguei mais ou menos em 2013, eles começaram a juntar pessoas que queriam falar sobre o tema de startups. Alguns já tinham vivido muito fortemente esse tema, a galera já tinha ido para o Y Combinator, para 500, né? Na época que eu os conheci, tinha startup que estava Startup Chile. Então, eles viam que a maneira de construir um lugar legal era começar a desenvolver um ecossistema de startups, né? E aí, a partir de vários meetups, para falar, enfim, de coisas muito básicas, o que é pitch, o que é investimento anjo, o que é construir um modelo repetitivo escalável, né? E aí isso foi crescendo bastante, só que nada virava, né? As startups, elas não se desenvolviam. E aí, mais ou menos em 2013, como quando eu comecei a fazer parte desse grupo de pessoas, né? A gente tentou organizar um pouco mais, e nessa época a gente foi ajudando pessoas a organizarem seus negócios, as suas ideias de negócio na forma de projetos, que depois conseguiram passar e receber investimento através de fundo perdido, né? Antes disso, o Maranhão, a gente tinha do governo federal todo ano 9 milhões, mais ou menos, de incentivo através de fundo perdido para investir em projetos, só que a gente não tinha nenhum projeto, a galera nem submetia projeto, ninguém sabia como funcionava, e em 2013, pela primeira vez, a gente conseguiu aprovar mais ou menos 4 milhões de investimento para startups, né? E, para mim, isso foi o grande gás que a gente precisava para pessoas começarem a focar e colocarem a mão na massa dentro do conceito de startups, né? E aí, na época, a gente se juntava todo mundo acho que um dos primeiros coworks no Maranhão, que foi o Cafofo, né? O Cafofo era o espaço de uma das startups que já existia, só que eles resolveram compartilhar com todo mundo. E é engraçado, porque o Cafofo era que nem casa de vó, assim, cabia todo mundo ia para lá, era super legal. O lugar às vezes era legal, às vezes era esquisito, a galera já passou por tiroteio lá dentro, coisa e tal. Foi, foi bem engraçado, mas ali Riso foi nervoso. sim. Foi engraçado, mas foi dali que foram os primórdios de começar a construir um ecossistema. E aí, não só olhando para startups, mas beleza, como é que eu conecto com universidades, como é que eu conecto com o governo, como é que eu conecto com a associação de classe, como é que eu conecto com investidores. Então, foi um negócio muito interessante, porque a partir daí, a universidade também começou a falar muito forte sobre
Pô, beleza, o que é esse negócio de startup? Beleza, o que é esse negócio de inovação? Como é que eu vou preparar as pessoas para isso? Será que o que eu estou fazendo aqui dentro, de fato, está preparando as pessoas para esse novo mercado que está surgindo? Então, foi muito legal, porque a gente também começou a receber uma atenção muito bacana da mídia, né? E a mídia começou a ajudar a gente nessa formação de opinião. E para a gente, teve um segundo edital que a gente já ajudou a construir, a gente começou a ajudar a construir políticas públicas, então a gente começou a ajudar a construir a lei estadual de startup, a lei estadual de inovação, a lei municipal de startup em São Luís, né? A gente também ajudou a construir aqui em Imperatriz, inclusive estou aqui em Imperatriz agora a trabalho, né? A gente está com grandes empresas aqui trabalhando junto com eles, grandes startups aqui também. Imperatriz é a segunda cidade do Maranhão. E aí, na época, a gente tinha um grande alvo, que beleza, estamos sendo relevantes, estamos tendo startups rodando, a gente está conseguindo ir para fora do Maranhão. Então, essa nova geração de startups, além de a anterior, que estava fora do Brasil, estava indo para fora do Maranhão, então a gente estava indo muito para São Paulo, estava indo muito para Minas, e a gente tinha um grande marco que era fazer o SW, né? E aí o Maranhão, em 2016, era um dos últimos 2 estados que não tinha rolado SW ainda, né? E para a gente que sempre ouvia que era uma necessidade ter o SW para, de fato, dar aquela cola do ecossistema empreendedor. Então, diferente de muitos outros lugares que começaram com o SW ele foi um ponto continuando numa jornada que já tinha começado, né? Então, meio que celebrou algumas coisas e deu um caminho novo para muito mais gente. E aí eu acho que tu pode contar bem sobre isso. Eu acho que, na verdade, o SW ele é importante para oxigenar, né? Eu acho que teve... Eu gosto muito de pensar em pessoas, assim, sabe, nesse processo. Carolzinha, né? Carol Borges, sua sócia. A gente começou a trabalhar junto e ela entrou pro time, né, da Courage Pack nessa época. Eu acho que Startup Week, o primeiro Startup Week do Maranhão foi super importante para trazer novas pessoas, né, e consolidar muita coisa. E eu acho que eu, pelo menos na minha vida, assim, na minha carreira e também pensando na comunidade, eu acho que espaços de coworking para lugares que a gente dá não é totalmente remoto é super importante, assim. E aí eu lembro com muito carinho do ACA, né, daquela época que era um ACA que tinha um pôr do sol lindão, assim, de uma varanda numa das avenidas aqui de São Luís principais, e como que era importante a gente estar ali, todo mundo junto, trabalhando, né, e trabalhando junto, enfim. Eu acho que muito do ecossistema, assim, foi desenvolvido ali dentro daquele Waka, daquela versão lá, e guardo muito boas lembranças dali. E aí, João, eu queria também te perguntar, para a gente conversar um pouquinho sobre, falou um pouco de talentos, né, mas muito de como que as pessoas foram se organizando para gerarem conhecimento, né, então muito desenvolvimento de comunidade. E eu queria também aproveitar um gancho para falar um pouco sobre essas corporações, né? Quem são essas corporações maranhenses que estão buscando startups, que estão buscando inovação, e aí eu acho que tu é a melhor pessoa para falar sobre isso, porque o trabalho que vocês estão fazendo como Grade Pack é bem importante também. Uma das coisas, desde o começo do nosso movimento, começou a ficar muito forte, principalmente depois da CW, porque foi muito importante para a transição da gente, foi que a gente, desde o começo, a gente tinha como tese trabalhar com empresas. Né? O Maranhão, quando a gente começou, né, a gente tinha quase nada de iniciativa, e as iniciativas que existiam, elas não se conectavam, né? Então, a gente entendeu que, cara, a gente precisa de desafios reais, porque a gente ainda está aprendendo a perceber problemas reais. A gente não sabia perceber de verdade na época, né? Então, a gente precisa entender problemas reais, as empresas já tinham esse problema, e elas tinham cheque, né? Elas tinham orçamento para bancar, a gente chama de survival money isso, né? Inclusive, isso já está bem difundido. Cara, a gente não precisa, depois de 2 rodadas de fundo perdido, a gente viu que não é sobre ter grana no começo, não é sobre ter muito dinheiro no começo, é sobre ter um problema real, não ter apego com a ideia, e conseguir focar. E aí o dinheiro entra muito no contexto de focar naquilo. E aí a primeira grande empresa que se interessou pelos startups foi a Vale, né? Inclusive a gente tem feito um trabalho muito interessante com eles têm feito um trabalho interessante também com outras empresas, com o ecossistema como um todo,
E ela começou a entender que para ela conseguir dar um próximo passo dentro do que essa nova Vale, nesse novo contexto, ela precisava de outros tipos de talento, né? E aí um fato engraçado é que eu ouvia de todo mundo que era bom em São Luís, em Imperatriz, que para ter uma carreira legal tinha que ir embora, porque no Maranhão não tinha oportunidade. E eu ouvia da galera da Vale, quando a gente começou a trabalhar, que eles tinham que trazer muita gente boa de fora, caríssimo, porque no Maranhão tinha gente boa, né? Então, o que faltava era esse encontro, né? Que não acontecia. E eu acho que o ecossistema, ele promoveu muito isso, tanto que hoje, tu olha para o quadro de inovação aberta da Vale, tem pessoas do Maranhão que saíram da comunidade, desse trabalho com a comunidade, né? Então, além de, beleza, ter o fato de empreender, construir uma startup, construir uma empresa, também tem um fato de intraempreender, né? A gente conseguir ver, a partir desse processo de transformação cultural, através do digital, né, a transformação digital, que novas oportunidades vão surgindo. Então, a Vale fez muita coisa, né? Fez projetos junto com a gente, fez uma sucessão de ações da comunidade, fez uma sucessão de cursos, fez hackathon, inclusive a Andréa, que estaria aqui com a gente hoje, foi a que ganhou. Então, tenho o maior orgulho de falar dela, porque a gente teve 9 estados participantes, 3 na final, um monte de gente de fora, e foi uma empresa do Maranhão que ganhou, tenho o maior orgulho de falar isso. E além da Vale, também a gente tem um grupo Mateus, né, que recentemente era o 6º maior grupo do país de varejo alimentar, hoje é o 4º. Depois do IPO, eu ainda não vi a posição, como é que tá. Mas também dá muito orgulho, porque nasceu e se desenvolveu aqui. Imperatriz, né? Imperatrizense, sim, de Imperatriz. Né? São de Imperatriz, começaram em Balsas e vieram subindo até São Luís, e depois para outros estados. E eles começaram a perceber, 12 anos atrás, o quanto talentos diferenciados e uma aplicação diferenciada da tecnologia ia sustentar o próprio crescimento. Né? E aí, nesse contexto, eles começaram primeiro a criar a própria software house e depois a trabalhar com inovação aberta. Então, se linkando com startups, se linkando fortemente com comunidade, trazendo para a comunidade novos conhecimentos, novos parâmetros para que os talentos já fossem desenvolvidos de um jeito diferente dentro da universidade. Então, uma empresa hoje que tem uma software house que atende o grupo, que tem quase 30 pessoas, né, e a comunidade inteira dialoga. Então, a partir daí, a gente já teve outros espaços, né, assim como o ACA, assim como o Creative Labs, que foi dentro da UNDB, onde a gente foi o primeiro hub de inovação do Maranhão que a gente construiu junto com a faculdade, mas a partir daí, com o olhar do Mateus, a gente lançou o Black Swan, que hoje é o maior hub de inovação no Norte e Nordeste, né? Antes era de origem privada, mas quando a gente cresceu para 6 mil metros quadrados, agora é de qualquer origem, e que hoje já passaram para mais de 20 projetos lá dentro. Só ano passado, nós tivemos mais de 50 comunidades fazendo as suas ações lá dentro, integrado ou não com empresas, desenvolvendo talentos, e foram 25 mil pessoas que passaram por lá. Então, eu gosto até de brincar, porque quando a gente começou o trabalho lá no estado do Maranhão, lá atrás, a gente falava, cara, vem pro Meetup, vai ser legal, vai ter comida, vai ter lanche, vai ter brinde, e não dava nem 20 pessoas, né? Hoje, as ações que vêm sendo feitas com comunidades, a gente está com uma média de 200 pessoas, né? Isso, obviamente, pré-pandemia. Então, e outras empresas começaram a seguir. Então, a gente tem Vale, a gente tem o Mateus, a gente tem as faculdades privadas fazendo várias ações com inovação aberta e startups, a gente tem as públicas fazendo isso, escritório de advocacia, outras empresas varejistas, indústrias, né? A gente teve com a gente lá a VLI, a gente tem conversado bastante, fez ação junto com a Suzano, aqui em Imperatriz. Então, as empresas, elas começam a entender que esse desenvolvimento da comunidade também desenvolve as pessoas e os talentos para ajudar essas empresas a ir para o novo futuro. Seja através do intraempreendedorismo, esse talento dentro da empresa não se desenvolver, ou do empreendedorismo em si, que é esse link com startups, né? E é legal porque a galera pode ver, não é brincadeira de garoto, é um negócio sério. Sim. João, e pensando agora um pouco assim nos pilares, né, do ecossistema, eu queria para a gente conversar um pouquinho sobre governo, assim. Tu falou um pouco sobre a importância da lei, né, que foi ali, acho que 16 de 2017, mas hoje em dia eu tenho muito de falar que o Maranhão é um dos estados que tem um programa, né, de inovação
que não regrediu, então que se mantém como muito mais como uma pauta de Estado, né, do que de governo, assim, né, então é algo que permanece e cresce, tem uma galera super massa também tocando, né, já rolou uma passagem de bastão e a qualidade não caiu, né, muito pelo contrário, o programa continua se estabelecendo e crescendo e melhorando cada vez mais. E eu queria para tu contar um pouquinho a tua percepção sobre essa função aí do governo no ecossistema, como que tu visualiza isso? Cara, o governo ele é muito importante, principalmente porque é ele que consegue fazer um trabalho de maneira mais massificada do que outros atores, inclusive, além da gente, que é de educação empreendedora, né? Então, o Inova Maranhão está na sua segunda rodada, um programa estruturado que tem tanto o fundo perdido, né, o dinheiro lá, o recurso, quanto, de fato, um programa com treinamento, desenvolvimento, acompanhamento, mentores do Estado e de fora, né, além de ter o espaço físico, que é o Casarão Tech, o governo ele tem uma máquina de educação empreendedora. Então, ele tem várias etapas. Só para você ter noção, na primeira etapa, que durou mais ou menos uns 3 meses, um mês e meio, foram mais de 300 pessoas que, minimamente, continuaram empreendendo, mesmo não passando para a próxima etapa, mas foram pessoas que praticaram Customer Development, Lean Startup, Design Thinking, Predictable Revenue, então várias coisas que estão no nosso universo que até então eles nunca tiveram contato e depois levaram até para outros negócios ou seus próprios negócios, né? Então o governo tem tido um papel fundamental de massificar, né, seja através do Inova Maranhão para startups ou do Inova Maranhão Universidades, agora com o edital Centelha, levando também esses conceitos para pesquisadores, para dentro da universidade, né, de ter essa formação empreendedora massiva, né. Além disso, também o governo, eu acho muito importante esse programa Inova Maranhão, que ele não ficou satisfeito só com isso. Então, o Inova Maranhão ele tem métricas claras de beleza, tu tá desenvolvendo, tu tá aprendendo, tu tá construindo, mas eu quero ver tu vendendo. Então, a gente tem várias startups que não estão lá, de fato, só aprendendo ou passando eternamente por um processo de validação. Elas realmente estão na rua, relacionando com o mercado, vendendo, crescendo, e o governo, o Nova Maranhão para Startups, já tem até startup que foi investida pela Bossa Nova, que é o Imagina Kids. Então, na primeira rodada, durante a pandemia, do eixo da EdTech da Bossa Nova, Imagina Kids recebeu investimento, né? E foi muito legal, porque a Bossa cravou o valuation que a Imagina Kids queria, né? Então, ela levou, teve valuation cravado, realmente estava valendo aquilo, e mesmo com a pandemia, está crescendo horrores e começou a construir um time super sólido, né? Então, o governo tem tido isso super interessante, e tendo um pouco além, porque também tem em Nova Maranhão o eixo educacional, que trabalha com o desenvolvimento da aplicação da metodologia STEAM dentro da escola, para crianças. Tem várias ações, eu nem posso dizer que são isoladas, porque elas têm complementariedade, mas várias ações contínuas dentro do ensino básico e do ensino fundamental, onde as crianças começam a ser introduzidas nesse universo da ciência, tecnologia e inovação, através de outras metodologias educacionais, preparando realmente para o novo momento que elas vão viver, né? Que não é nenhum momento que eu peguei, nem o que você pegou, que vão ser outros momentos. Então, o governo tem se preocupado bastante aqui no Maranhão, e tem sido legal isso, porque, quer queira, quer não, o governo também, ele aponta, né? Ele dá uma direção, e as empresas começam também a ver essa direção, e começam a criar novos tipos de oportunidades, né? Então, eu fico feliz porque o objetivo que a gente tinha lá atrás, que era criar um lugar para que pessoas não precisassem ir embora, em parte já começou a acontecer, né? Porque tem várias pessoas que foram embora para aproveitar a oportunidade e voltaram para o Maranhão porque tinham oportunidades iguais ou melhores aqui e queriam muito ficar na sua cidade, né? Então isso é muito legal, assim. Sim, total, muito bom. E, João, assim, última pergunta para a gente encerrar um pouquinho esse papo, assim, eu queria conversar contigo, te perguntar sobre o que está rolando, assim, para além de São Luís, né? Para quem não conhece, o estado do Maranhão é um estado gigante. A gente tem a nossa capital é São Luís, mas a gente tem alguns polos, assim, de inovação e de startups.
Um deles, né, o segundo principal é a Imperatriz. E eu queria para tu falar um pouquinho, assim, muito rapidinho, de o que está rolando por aí, quem são as pessoas que estão mobilizando a comunidade por aí, o ecossistema. Massa. Inclusive, eu estou em Imperatriz, né? Hoje vim para cá a trabalho. A gente tem conversado com algumas empresas aqui e também com algumas startups, né? Imperatriz sempre foi um grande polo de tecnologia. Então, Imperatriz sempre foi uma cidade que exportou muita gente tecnicamente muito boa em tecnologia. É uma cidade construída por empreendedores e que vem desde 2015, mais ou menos, também se tornando um polo para startups, né? Um ecossistema de inovação. Então, pra você ter noção, tem mais ou menos hoje na nossa base aqui umas 5 startups que a gente vem se relacionando. E faturamento médio anual delas, pré-pandemia, né? Não tem o número desse ano ainda, mas está em torno de 20 milhões ano, né? Então, você ter noção que é um negócio que de fato está acontecendo, está se desenvolvendo muito forte. E o legal de Imperatriz é que teve uma renovação, né? Em São Luís, não, a gente teve que provocar essa renovação para que ela acontecesse. Aqui também teve uma provocação, mas acho que foi mais natural do que São Luís. Então, eu tenho o Rodrigo Ramalho, que foi das pessoas que estava lá no comecinho de tudo, participou do SW aqui também, que teve. Né? A gente tem o Idson, que entrou agora no movimento, já tem uma startup que está tendo 100K por mês, e que a galera conheceu agora, depois que ele estava gigante. A gente tem a galera que assumiu hoje também da Up Entregas, que era uma galera que nasceu numa ação que a gente fez em São Luís, mas nasceu aqui e pivotou depois. Então, está sendo bem legal. A gente tem aqui universidades públicas e privadas, né, que também investem muito em startup. Então, a gente já rolou aqui várias coisas de startups. A gente tem uma associação comercial aqui, que todo ano, o maior evento de multifeiras do estado é a Imperatriz. Então, há 4 anos, esse evento tem algum tipo de ação para a construção de startups ou de produto digital junto com os associados. Então, tem muita coisa rolando, né? Eu acho que do interior do Maranhão é a cidade que eu consigo falar melhor, Lai. Sim. Não, eu acho que eu senti falta aí de falar de Manu, né? Manuel Tem Xavier. Manu, porque Manu é da minha geração já, ele já passou o bastão, né? Mas ele já Manu passou é o o bastão. paizão, né? Paizão de Sim. Imperatriz, então muita coisa aconteceu, acho que é uma pessoa super importante. Fernando Pontes também, que foi líder organizador do SW daí, um puto empreendedor também. E aí eu contando assim as cidades que eu estou tendo contato hoje em dia, né? Tem Santa Inês, que é uma cidade que fica no meio do estado, assim. Eles organizaram a Startup Weekend lá, e tem Marcos Paulino, que tem tentado conversar um pouco mais de micro e pequenos negócios, né, tradicionais, e colocando um pouco de inovação e tecnologia nesses negócios. Então, ele tem mais startup funcionando por lá, está começando a criar produtos nesse sentido. E tem a galera também da Caucais Valley, que já é pertinho ali de Teresina, né, já é para o outro extremo do estado, que tem o Ítalo Brasil, que tem feito muitas coisas legais lá relacionadas a produtos e design. Então, eu acho que são essas 3 cidades assim, que eu visualizo hoje no estado do Maranhão, fora São Luís, que tá rolando muita coisa. E eu espero muito que outras pessoas vejam e que procurem a gente e falem, a gente também está fazendo coisa massa. Vamos conectar. João, queria agradecer a tua disponibilidade de gravar esse vídeo, de rever um pouquinho dessa história. Agradeço o convite. Eu acho que fica aí o convite para todo mundo, né, entrar em contato com a gente, quem quiser saber um pouco mais, tem acontecido coisas bem legais aqui no Maranhão. E quer fazer uma fala final, João, para se despedir? Primeiro, obrigado pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar, eu vou estar contando sempre essa história, que eu sou muito feliz com ela. Mas, assim, a gente tem muita coisa legal no sul do Maranhão, tem muita gente boa aqui no Maranhão. Se tu olhar em qualquer lugar do país ou do mundo, vai ter algum maranhense fazendo alguma diferença em algum lugar. Então, a gente gosta muito de contribuir. Então, quem está vendo a gente aí, se quiser trocar ideia, tem seu estado também que está inicial. João, meu estado não é São Paulo, meu estado não é que nem Minas Gerais, meu estado não é que nem Pernambuco, que também já cresce, assim, a gente está aqui engatinhando. Quiser trocar uma ideia, eu estou aqui, estou disponível. O que a gente puder, a gente vai colaborar e torcer para que todo mundo construa um lugar do qual não queira sair. Boa, boa. Arrasou, João. Obrigadão.
Gente, é isso. Obrigada por assistirem o vídeo, né? Quem quiser trocar mais, é só entrar em contato com a gente aí, LinkedIn. Tamo junto. É Valeu. isso. Valeu.